Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que é, sem dúvida, muito provocador. Liberdade Fatal, do Thomas Szasz. É uma obra que realmente desafia tudo que a gente pensa sobre o suicídio na sociedade moderna. Vamos juntos, então, desvendar o argumento central e, sim, bem controverso desse livro. E para começar, vamos pensar um pouco nessa citação do Goethe. O próprio Szasz escolheu ela para abrir o livro e não foi à toa. Ela já dá o tom da conversa, sabe? Mostra que o suicídio não é um problema de agora, mas uma questão humana, profunda, com a qual cada geração tem que lidar do seu jeito. Então, a primeira grande sacada do Szasz é que o nosso problema já começa no jeito que a gente fala sobre o assunto. Ele vai argumentar que as palavras que usamos não só descrevem, mas elas moldam a nossa realidade e acabam limitando totalmente a nossa compreensão. Pensa bem nisso. Szasz aponta uma coisa muito curiosa no nosso vocabulário. Pro ato de tirar a vida de outra pessoa, a gente tem várias palavras. Homicídio, assassinato, latrocínio, cada uma tem um detalhe, uma nuance. Mas e pro ato de tirar a própria vida? A gente só tem uma palavra: suicídio. Para ele, essa falta de opções na língua já força um julgamento negativo antes mesmo da gente começar a analisar. Impede um pensamento mais claro sobre o tema. E claro, essa visão negativa não surgiu do nada. A forma como a sociedade enxerga o suicídio mudou muito com o tempo. E essa visão médica que a gente tem hoje, na verdade, é bem recente. É só uma das várias maneiras de interpretar o ato. Olha só que interessante essa jornada histórica que o Szasz descreve. Lá atrás, o suicídio era visto como um pecado, uma ofensa direta a Deus. Depois, com o tempo, ele se transformou num crime contra o Estado, que, afinal, perdia um cidadão produtivo. E hoje, na nossa era médica, ele é quase sempre definido como um sintoma de doença mental. O ponto central do Szasz é que cada uma dessas fases é um enquadramento social, uma lente, e não uma verdade absoluta. E é aqui que a gente chega no coração da provocação do Szasz. Porque se não é necessariamente um pecado, nem um crime, e talvez nem uma doença, o que mais poderia ser? É essa pergunta que nos leva da crítica histórica para a alternativa radical que ele vai propor. E aqui está a tese central do livro. Szasz vai enquadrar o suicídio não como uma falha do cérebro, mas como um exercício de vontade. Um conceito que, convenhamos, bate de frente com a visão médica moderna. Vamos deixar isso bem claro. O que é, então, essa tal liberdade fatal? Para o Szasz, é a ideia de que a capacidade de escolher encerrar a própria vida é uma parte inerente do que significa ser humano. Não é um problema médico que precisa de cura, mas sim uma liberdade básica, talvez a mais extrema de todas as liberdades. As próprias palavras do Szasz aqui reforçam o peso dessa ideia. A escolha de morrer, na visão dele, é a expressão máxima da autonomia de uma pessoa. Uma liberdade que ele chama de fatal, justamente porque o seu exercício significa o fim da existência. Ok, para tornar essa ideia filosófica um pouco mais palpável, o Szasz usa uma analogia muito poderosa e, para muita gente, até chocante. Ele faz um paralelo direto entre as decisões sobre o começo e o fim da vida. A lógica do Szasz aqui é bem direta e bem provocadora. A sociedade lutou muito para que o controle de natalidade, ou seja, a decisão de iniciar uma vida, fosse visto como uma escolha e responsabilidade de cada um sem interferência do Estado. Aí ele pergunta, por que o controle da morte, a decisão de terminar a própria vida, não deveria ser tratado do mesmo jeito? Para ele, se a gente aceita a autonomia sobre o começo, a lógica diz que deveríamos aceitá-la sobre o fim. Isso nos leva, então, para a conclusão do argumento do Szasz e para suas implicações, que são gigantescas. Se a gente aceitar a tese dele, o que isso realmente significa para cada um de nós e para a sociedade como um todo? O ponto principal aqui é a autonomia. Ao medicalizar o suicídio, ao entregar as decisões sobre a vida e a morte nas mãos de especialistas, Szasz acredita que a gente está abrindo mão de uma das nossas liberdades mais fundamentais. É uma transferência de poder do indivíduo para o sistema. E essa citação, para mim, finaliza o pensamento dele de forma muito contundente. Basicamente, o que ele está dizendo é que a responsabilidade que temos sobre o jeito que vivemos a nossa vida deveria, por uma questão de coerência, se estender ao jeito que a gente termina essa vida. Encarar essa responsabilidade, por mais difícil que seja, é parte de uma vida autêntica. E assim, a gente encerra essa análise das ideias de liberdade fatal com essa pergunta, que fica no ar.
Não existe uma resposta fácil para ela, mas a obra de Thomas Szasz nos força a encarar essas noções de liberdade, de escolha e, no fim, da responsabilidade final que cada pessoa tem sobre a própria existência.